Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de devocional, já desejando que o seu coração esteja sensível a ouvir a voz de Deus e que, e que Deus, Deus cada dia falando cada vez mais ao meu coração, espero também que esteja falando ao seu. E antes da gente começar, eu queria lembrar os irmãos que agora abriu para gente, desse lado de cá, vocês vão ver a parte da devocional. E nessa mesma parte eu vou mostrar para vocês. Abriu para gente essa aba aqui, post, que antigamente era comunidade, mas eles mudaram para post, né, de postagem. E aí, depois que essa devocional estiver pronta, como a de ontem, eu vou colocar uma enquete, como eu coloquei depois da devocional de ontem. E a enquete que eu coloquei é sobre o contexto de ontem, né? Sobre a descendência de Noé. E aí, a enquete, a pergunta é o seguinte: na linhagem de Adão, teve um que andou tanto com Deus que simplesmente desapareceu. Na sua opinião, esse é o momento da gente descontrair, pessoal, e também de aprendizado, tá? Tudo que a gente fizer aqui é para aprendizado. Opção A, Noé, construtor de barcos. Opção B, Matusalém, viveu mais que a sogra. C, Enoque, gente boa, mas sumido demais. Lameque, pai orgulhoso do filho Noé. Então são 4 opções. Tenho certeza que você já sabe a resposta. Vem aqui, marca a resposta que você acredita que é, que você sabe que é, eu tenho certeza que você sabe que é, qual é a resposta. Marque a resposta correta, tá? Faça essa interação aí e é isso, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. E pra gente começar, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sino se ainda não é inscrito. Para quem está chegando agora, meu nome é Marcos, você está no canal do Aprendiz, o Aprendiz Verso. Rapaz, vocês vão estar vendo agora uma logotipo, né? Se eu não me engano, no canto aqui da Bíblia, aqui, vocês vão estar vendo um logotipo, Aprendiz Verso. Agora estamos no Aprendiz Verso, porque aqui é uma infinidade de aprendizado, não só da palavra de Deus, como outras coisas também que estamos devagarzinho adaptando como aprendizado aqui no canal. Mas sem mais delongas, vamos lá. Tá? Devocional de hoje, a corrupção humana. Tá? Tema da devocional, a corrupção da humanidade. É o que está aqui na Bíblia devocional. Então, a corrupção da humanidade é o nosso tema. Nosso texto base é Gênesis 6, versículo 1 a 8. Minha garganta já está arranhando. Vamos ler primeiro a Bíblia? Vamos ler porque é curtinho, né? É de 1 a 8. Vamos ler primeiro a Bíblia aqui. A corrupção da humanidade, 6 de 1 a 8. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas e dentre elas tomaram por mulheres as que eles desejaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne e só viverá 120 anos. Lembra que antes disso, se você for lembrar ali na genealogia de Adão, né, os descendentes de Adão, você vai ver que as pessoas viviam muito mais do que 120 anos. Então aqui Deus já começou a colocar um limite devido ao pecado, devido à corrupção da humanidade. Tá? Então aqui passou a se viver menos o ser humano. Naqueles dias e também posteriormente havia nefilins. Eu fui pesquisar o que é esse nefilins aqui, não sei se eu estou pronunciando certo.
Nefilim na terra. Tá? Eu fui pesquisar. A palavra Nefilim refere-se a seres mencionados na Bíblia, geralmente traduzidos como gigantes. Aí vai entrar um outro contexto aqui. No entanto, o significado exato da palavra é objeto de debate. Há debate sobre isso, né? Porque alguns interpretam como caídos e outros como que fazem cair, ou derribadores, né? Mas a gente entende, eu entendo como gigantes, tá? Porque a gente vai ver mais para frente que o próprio Davi, né? Ele vai vamos chegar nessa fase. Davi ele vai enfrentar um gigante. Então eu acredito que é isso aqui, significa gigantes. Também posteriormente havia gigantes na terra, tá? E vamos continuar. Quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos e estas lhe deram filhos, estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele todos os animais de rebanhos, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor, graça, né, aos olhos de Deus. Deus ele se agraciou, ele encontrou graça na vida de Noé, e a gente vai se aprofundar e vai entender o porquê, né? Aí tem um tema ali embaixo ali, Noé e o dilúvio, mas isso já é tema para a próxima devocional. Tá bom? Então vamos voltar aqui no início da parte da Bíblia de Gênesis capítulo 6 e vamos entrar aqui na devocional, tá? Introdução. Vivemos em tempos onde parece que o mal ganhou palco, luz e até aplausos. Mas acredite, isto não é novidade. Desde os primórdios, o coração humano se inclinou para caminhos distantes do Criador. O que estamos vendo hoje é um eco de uma antiga dor divina, um arrependimento de Deus por ter feito o ser humano. Tá, é uma pergunta aqui, tá bom? É uma pergunta. Então, quando a gente vê aqui, ó, desde os princípios, o coração humano se inclinou para caminhos distantes do Criador. Aí vem uma pergunta. O que estamos vendo hoje é um eco de uma antiga dor divina? Um arrependimento de Deus por ter feito o ser humano? E aqui vem confirmando que sim, é forte, é profundo e é real. Estudo e reflexão dentro do capítulo 6. No capítulo 6 de Gênesis, vemos uma terra cheia de vida, mas também cheia de pecado. Os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, ultrapassando os limites da aliança com o Altíssimo. Não, tá, tem um ponto. Marcos, respeita, ponto e vírgula. Vamos lá. Se misturaram com as filhas dos homens, ultrapassando o limite da aliança com o Altíssimo. Deus, em sua santidade, declarou: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre. No versículo 3 a gente vê isso. Tá aqui, ó. Então, Deus disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, e ele só viverá 120 anos. Tá? Aí voltando aqui, o pecador
não apenas separa, ele entristece o coração do Criador. Tá, o pecado, corrigindo, o pecado não apenas separa, ele entristece o coração do Criador. O pecado, ele não só nos separa, nos afasta de Deus, como também entristece o coração de Deus. Tá? A maldade se espalha como uma praga, e Deus viu que toda a inclinação dos pensamentos do coração era para o mal, o tempo todo. Isso mostra no versículo 5. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Tá? Isso nos mostra, estamos aqui, ó. Isso nos mostra que o pecado não começa no ato, não começa na hora que você faz, mas ele nasce no pensamento, se alimenta do desejo e cresce na desobediência. É por isso que Jesus lá na frente vai falar que você não peca. Vamos falar do adultério. Você não peca quando você se deita com a pessoa, quando você está praticando o ato do adultério. Você não peca aí. Você peca quando você já pensou em fazer o ato. Vou me colocar como exemplo, tá? Eu estou caminhando na rua, passa uma mulher muito bonita, muito formosa, chama a minha atenção. À primeira vista, né, estamos vindo em caminhos opostos. Eu estou indo na direção dela, tá? E não tem como não ver. Eu estou vendo uma mulher bonita, formosa, vindo na minha direção. Beleza. Mas aí é que está o segredo. Quando eu passo direto, beleza, eu vi bonita, rapaz, moça bonita, passei direto. Mas quando, né, meus irmãozinhos, quando a gente aí o pecado não começa só no ato. O pecado ele não vai começar se eu fizer alguma coisa com aquela moça que eu achei bonita e formosa. Ele já nasceu no meu pensamento. E ele vai se alimentar do meu desejo, que na verdade não é o meu desejo. Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. O desejo nosso realmente é de fazer o bem, não fazer o mal, né? Isso é devido ao Espírito Santo que habita na gente. Porém, o desejo se trata da carne. A nossa carne, ela deseja essas coisas mundanas. Então, por isso a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem contra espírito, né? Mas contra espíritos e vocês entenderam. Potestades. Enfim, a nossa luta não é contra ser humano, não é contra pessoas. Resumindo, né? Nossa luta não é contra pessoas. A nossa batalha diária é contra nossa carne. É espírito e carne, é uma luta. O espírito quer o bem, a carne quer o mal. Então, a gente, né,
fica nessa batalha constante. A gente fica nessa batalha. Nossa carne quer levar a gente para um lado, que é mal diante aos olhos de Deus. E o Espírito de Deus quer levar a gente para o lado bom, para o que é bom, agradável aos olhos de Deus. E aí a gente fica nessa batalha. Então, né, o pecado ele nasce no pensamento, se alimenta do desejo da nossa carne e aí se concretiza na nossa desobediência quando a gente resolve desobedecer. Eu sei que eu não posso me relacionar com uma mulher antes de eu me casar, relacionar sexualmente falando, tá? Antes de me casar. Eu sei que eu não posso. Mas aí, né, vi essa moça bonita, formosa, chamou minha atenção, olhei para ela, meu pensamento já maquinou, né, já trouxe pensamentos que não devia, que alimentou o desejo da minha carne. E aí, por acaso, o inimigo ele é sagaz, ele fica arrumando. A Bíblia diz que ele está ao derredor 24 horas, só esperando uma brecha e procurando alguém para que ele possa tragar. E aí a gente vai entender que quando a gente pensou, demos a brecha para alimentar o desejo da carne, alimentou o desejo da carne. E o inimigo viu. E aí aquela moça formosa, bonita, que nem te daria atenção, porque, né, não é aquele boa pinta, carequinha, sem dinheiro. É uma moça que não daria atenção para mim, não daria atenção. Mas o inimigo, ele vai e usa as armas dele, faz a formosinha dar atenção. E aí, nesse dar atenção, há uma proximidade, há uma conversa, e começa a haver uma certa inclinação para o mal, e aí eu resolvo desobedecer o que eu sei que não é para fazer, eu faço, eu desobedeço. Deu para entender mais ou menos a linha de raciocínio? O pecado já começou lá no meu pensamento. E aí, né, alimentou o desejo da minha carne. O inimigo já vendo a inclinação da minha carne para aquele desejo, ele vai fazer de tudo para que eu caia na desobediência e peque contra Deus. Só que o pecado já começou lá atrás, no pensamento. Lá no pensamento eu já pequei. Então, por isso que está dizendo aqui que o pecado ele não começa no ato, mas sim ele nasce no pensamento. Então, que a gente possa pedir a Deus, sabe? A gente possa começar a pedir a Deus para blindar a nossa mente, sabe? Quando você estiver andando na rua, meu irmão, minha irmã, porque tem mulher também que quando passa um homenzinho saradão, bonitão, também dá umas olhadinhas, né? Dá umas olhadinhas, diz que não diz que não. Então, isso é do ser humano, tá? Isso é do ser humano. Quando a gente vê uma mulher bonita, quando a gente vê um homem bonito, que chama a atenção, aí no caso do homem bonito, estou se referindo às mulheres, tá? Calma, muita calma nessa hora. Vamos recapitular. Quando o homem se depara com uma mulher bonita, de rosto, de corpo, a carne do homem, o pensamento do homem vai ser levado a olhar para essa mulher. Quando a mulher se depara com um homem vindo da academia, malhado, sarado, bonitão, né? Ator de Hollywood,
a carne, o pensamento, vai levar ela a olhar para aquele homem. Então, quando a gente estiver caminhando na rua e já avistar uma mulher bonita ou um homem bonito, começa a cantar um louvor, começa a levar a tua mente para Deus, sabe? Começa a orar em pensamento, entendeu? Blinda, procura coisas para blindar a sua mente. Procura coisas para blindar a sua mente. Eu tenho praticado isso bastante na minha vida. Tem pessoas que não acreditam quando eu falo isso. Já falaram para mim: você não olha para nenhuma mulher na rua. Se eu disser que eu não olho, eu vou estar mentindo. Mas é aquela, sabe, aquela olhada que não tem como evitar. Você está indo e a pessoa está vindo. Então você vê a pessoa. Você vê a pessoa. Não tem como evitar. Só que essa segunda olhada, né? Graças a Deus eu tenho evitado. Como que eu tenho evitado? Da maneira que eu tô falando para vocês. Começa a na hora, cara, tu sabe que você tem um risco grande de dar a segunda olhada? Começa a orar. Não é você tá na rua e começar, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó. Não. É aqui, começa a olhar. Começa a orar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar comigo em pensamento, blindando a minha mente, me livrando do mal, de toda a tentação. E sabe, eu começo a cantar um louvor e passa batido. Quando você vê, isso vai virar uma rotina na tua vida que você não estará mais dando essa segunda olhada. Não devia dar nem a primeira, né? Mas é difícil, meus irmãos, é difícil. Nós, como seres humanos, enquanto estivermos nessa carne aqui, é difícil. Se a gente passar, não tem jeito. Se a gente passar e deparar com uma pessoa bonita, por mesmo que seja só para olhar olho no olho, tu vai acabar olhando. E o inimigo, ele pega essas brechas. Ele pega. Então que a gente possa vigiar. Vamos continuar. Voltando aqui para a devocional aqui. E aí paramos na desobediência, né? Então vamos ler aqui, ó. Mas, né? E aqui está a luz na escuridão. Noé encontrou favor diante do Senhor. Em meio a um mundo corrupto, um homem escolheu andar com Deus. Escolha, gente. Escolha. Decisão. Ou você escolhe andar com Deus, ou você escolhe andar sem Deus. Ou você decide andar com Deus, ou você decide não andar com Deus. Decisão. Olhar para uma pessoa na rua é decisão. Ou você escolhe olhar para a pessoa, ou você escolhe não olhar para a pessoa. Tudo na nossa vida é escolha e decisão. Essa escolha salvou a sua vida, sua família e deu início a um novo recomeço para a humanidade. E aí tem algumas referências aqui que a gente vai ver, tá? Mateus 24, 37 a 39 vai nos mostrar que Jesus compara os dias de Noé aos dias do fim. Vamos dar uma olhada? Vamos aqui em Mateus 24, do 37 ao 39, diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, na volta de Jesus, né? Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam,
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, e isso é ao mesmo tempo que sabe, é algo almejado, ao mesmo tempo que é algo, sabe, glorioso, algo grandioso que irá acontecer, e será um dia muito feliz, né, para aqueles que irão subir com Cristo Jesus. Ao mesmo tempo será um dia muito triste, porque muitas pessoas, infelizmente, por achar que a Bíblia é só um livro de história, por achar que ser crente é careta, que ser cristão é, sabe, a gente está perdendo tempo, por achar que a vida é uma só, que morreu aqui, acabou, por achar que o mundo tem... as coisas do mundo são mais divertidas do que o que Deus tem para a gente separado, melhor, né? Vamos dizer assim, melhor. Então muitas pessoas irão ficar e muitas pessoas irão subir. Haverá muita dor, haverá muita tristeza, muito choro, porque muitas mães irão ver filhos desaparecendo. E aí eu estou falando de crianças desaparecendo. Sabe, vai ser um desaparecimento em massa. Vai ser algo, sabe, que as pessoas, que a mídia não vai conseguir explicar. E aí vão vir com essa teoria extraterrestre. Quem acredita que há vidas em outros planetas, né, que exista extraterrestre, vão levantar essa hipótese. Foram os extraterrestres, levaram nossos filhos, levaram nossos maridos, nossas esposas, levaram nossa mãe, levaram nosso irmão. Mas aqui já fica um alerta para vocês que não vai ser nada disso. É Jesus que vai ter voltado e ter levado a tua igreja. Lembra que a gente falou sobre a palavra santo? Santos são aqueles separados para Deus. Você está se separando para Deus? Porque esse grande dia vai chegar. E os separados para Deus irão subir. E os que não estão se separando para Deus irão ficar. E serão dias difíceis. Serão dias de dores, de tristeza. E aí você já não vai ter mais a facilidade que você tem hoje de chegar a Cristo. Marco, não terá mais chance para quem ficar? Será que as pessoas que ficar depois do arrebatamento não vai ter chance de se salvar? Vai ter uma chance, mas vai ter um preço muito alto. Muito alto. Porque nesse momento em que Cristo voltar e levar a sua igreja, o anticristo ele irá dominar, ele irá reinar sobre a terra. E aqueles que não reconhecerem, não aceitarem a sua marca, não aceitarem, não poderão comer, não poderão beber, não terão direito a nada praticamente. Você só vai poder fazer compra, você só vai poder ter acesso à saúde se você ter a marca dele, se você carregar com você a marca dele. E a partir do momento que você carregar a marca dele, você já estará condenado. Aí não tem chance para você. Não vai ter chance para você. Aceitou a marca dele, não terá mais chance. Você já está o aceitando. Você já está dizendo, eu rejeito a Cristo de vez.
e aceito o diabo. É isso que você vai estar dizendo. Porém, aqueles que não aceitarem, que rejeitarem, terão uma chance. Terão uma chance. Mesmo que ainda morra. Porque é isso que vai acontecer. Vocês que não aceitarem a marca dele, vocês ou morrerão de fome, ou morrerão de sede, ou morrerão por doença, né? Ou pela perseguição que haverá para aqueles que não aceitaram a marca. Serão presos, serão mortos, mas, como nem tudo está perdido, para vocês que não aceitaram a marca e foram mortos porque não aceitaram, vocês herdarão, vocês estarão com aqueles que subiram com Cristo, vocês estarão com Jesus, porque vocês, mesmo diante da morte, vocês rejeitaram o diabo, vocês não aceitaram a marca. E aí vocês subirão. Vocês não aceitando a marca, vocês estão dizendo, não aceito ao diabo, eu aceito a Jesus. E aí vocês subirão. Porque nesse tempo não terá igreja mais, irmãos. Não terá mais igreja, não terá mais aonde procurar. Muitos estarão cultuando a Deus às escondidas. Em alguns países já é assim, né? Você não pode declarar livremente o Evangelho. Mas aqui a gente pode, e a gente ainda tem tempo. Então não deixa o teu tempo passar. Não deixa. Não deixa. A gente não sabe a hora que Jesus vai voltar, o dia que Jesus vai voltar. E também a gente não sabe a hora que ele vai nos chamar. Entendeu? Porque pode ser, né, a gente pode ser chamado hoje. Eu posso ser chamado hoje. O tempo para mim pode acabar hoje. E aonde eu tenho depositado o meu tempo? Eu tenho depositado o meu tempo em Cristo? Ou eu tenho depositado o meu tempo nas coisas que desagradam a Deus? Bom, é um caso a se pensar, né? Bom, vamos lá. Vamos em Romanos 3, 23, 24, que vai dizer que todos pecaram, mas a salvação em Cristo Jesus. Todos pecaram, mas há salvação em Cristo Jesus. Vamos aqui, Romanos, né? Vai dizer assim, ó, 23 e o 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há salvação para vocês que estão separados da glória de Deus. Porém, né? Os que se arrependerem dos seus pecados e aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador e buscar uma vida diante de Cristo, aí vai dizer que sendo justificados gratuitamente por sua graça de Deus, né? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pelo ato de Jesus na cruz, pela redenção dele por nós na cruz, pelo sangue derramado, a graça gratuita de Deus, ela nos alcança. Ela nos alcança, mas para quem aceita. Ah, hoje a gente vive na graça, não preciso... Gente, você precisa aceitar. E desde o momento que você aceita, você tem alguns compromissos que você está aceitando com Cristo. Vou usar um exemplo, né? Aqueles que se chegaram a Jesus, que
se arrependeram dos pecados e começaram a se chegar a Jesus, começaram a mudar o seu comportamento de vida, começaram a deixar as coisas, as práticas que faziam errado, começaram a deixar para trás e começaram a buscar fazer o que era certo diante de Deus, começaram a andar com Jesus. Eles não aceitaram Jesus e voltaram para suas casas, eles continuaram a andar com Jesus. E Jesus, ele nos deixa um mandamento: ir de pregar o evangelho a toda criatura, a toda nação. Então, não é eu aceito Jesus, vou ficar aqui em casa vendo o Netflix. Não, temos uma missão. Sabe por quê? Porque desde o momento que eu aceitei a Jesus, beleza, alcancei minha salvação, ok. Mas tem muitas pessoas lá fora ainda precisando alcançar essa mesma salvação que eu alcancei. E quem que vai levar a palavra para essas pessoas? É eu, é você. Então, é onde entra o ID. É onde entra o ID. A graça, quando a gente aceita ela, eu entendo que tem um pacote. Tem um pacote. Não é... eu aceitei Jesus. Jesus mora no meu coração. Mas eu vou ficar aqui de casa. Eu aqui em casa eu oro. Eu aqui em casa eu leio a palavra. Eu acho muito difícil. Por mais que a gente comece a ler, irmão, experiência própria. Por mais que a gente comece a ler, desejo arde, a gente quer ler. Mas a gente começa a ler 1, 2, 3 capítulos, já começa a ficar pesado, já começa a desanimar, daqui a pouco a gente larga a Bíblia. Muitas das vezes a Bíblia vai ficar aberta num determinado versículo ali, como se fosse um amuleto, alguma coisa, né? Vou deixar aberto aqui no Salmo 91 para expulsar o... né? Enfim, irmãos, então... ai. Comentem aí, gente. Comentem, vamos interagir. Eu quero saber o que vocês acham, o que vocês pensam. Sabe? Eu não estou aqui trazendo a minha verdade. Eu estou trazendo o que a palavra de Deus diz. Eu estou aprendendo. É o canal do aprendiz. Aqui a gente vai aprender. Não é só vocês desse lado daí que tá aprendendo. Eu também tô. Tem coisas aqui que eu tô me aprofundando e tá mudando totalmente a visão, sabe? Eu falei, caramba, eu pensava desse jeito e não devo pensar mais. E aí entra a mudança de mente, mudança de pensamento, comportamento. A gente tem que procurar sempre, né? É claro que a gente não vai ser perfeito, mas a gente tem que estar em busca da perfeição. A perfeição vai ser só lá na glória. Mas a gente tem que buscar. A gente tem que buscar fazer o melhor que agrade a Deus, né? Porque, cara, quando a gente agrada o coração de Deus, portas se abrem, sabe? Mas eu conheço pessoa que nem crente mas aí é questão da justiça de Deus. Deus, ele é justo, sabe? O sol, ele tanto nasce para os crentes quanto para os descrentes, né? A chuva vem para os crentes e para os não crentes. Então, lá no começo, lá no Éden, no início, se você está acompanhando a devocional desde o início, a gente vê que Deus ele vai falar para o Adão, né, que do suor do teu trabalho comerás. Então, se a pessoa que não é crente
ela trabalha honestamente, ela traz o seu sustento no suor do seu trabalho, ela vai prosperar. Ela vai prosperar. E se ela for um bom administrador nas suas finanças, ela vai prosperar, mesmo ela não estando com Deus. Mas, gente, olha só, as coisas não se resumem aqui no mundo. A gente está falando de algo, a gente está falando sobre o que vai ser depois disso aqui, a eternidade. O que você está preparando para a sua eternidade? Tudo bem, o que adianta eu ganhar o mundo todo e perder minha salvação? O que adianta eu... Não que a gente não possa ser rico. Deus, ele se agrada de ver um servo dele prosperar. Deus se agrada. Mas desde o momento que essa prosperidade não venha afastar você de Deus. Se Deus vê você, servo, se ele vê você, filho dele, começar a prosperar e ver que essa prosperidade vai afastar você dele, talvez tenha coisa que você esteja pedindo que ele não vai te dar, porque ele sabe que vai te perder. Você vai se perder e você vai se afastar dele. São coisas que a gente tem que, sabe, a gente tem que parar, a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus, muito entendimento a Deus, porque são coisas que, tipo, realmente, humanamente falando, nossa, como assim? A gente não consegue entender a profundidade, né? Mas é isso, tá? Vamos agora em 2 Pedro, que vai dizer o seguinte, né? Vai falar que se ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas, né? Completando o que foi falado antes, né? Assim, Jesus ele virá. Ele vai, né? Ele vai, Deus no juízo final, quando o mundo chegar ao fim, né? E ser destruído como foi no tempo de Noé, só que dessa vez sabemos que não vai ser com dilúvio, tá? Então, quando quando você vê, né, essas tempestades, enchente, gente, a Bíblia ela é clara quando diz que Deus fala que ele não, que o mundo não acabará mais em dilúvio. Então, desastres naturais vão acontecer, mas o mundo não vai acabar com dilúvio. A Bíblia diz que o mundo vai acabar com fogo. Vai acabar com fogo. E aí, quando Jesus voltar, né? Assim como foi aqui no tempo de Noé, né? Assim como foi no tempo de Noé aqui, né? Que o dilúvio veio, assim a justiça de Deus virá sobre a terra, para acabar com a terra, e com o que há nela. Mas Jesus, né? Ele será ele fará, né? Esse papel que Noé fez no passado. Jesus ele fará esse papel. Ele vai vir resgatar o seu povo, tirar o seu povo dessa terra, para que quando o dilúvio é exemplo, tá? Porque não vai ser dilúvio. Quando vier a destruição sobre a terra,
os Noé, né? E as pessoas, Noé, no caso, eu entendo aqui que está se referindo a Jesus, né? Que Jesus e as pessoas que a Cristo aceitaram, né? Que não venham sobre essas pessoas essa destruição, né? Serão poupadas. Bom, vamos continuar. Já não temos mais referência para ler. Vamos continuar aqui com o chamado do arrependimento. Tá bem longa essa devocional, mas, gente, devocional, eu já disse uma vez, eu não sei com quem que eu falei, que a devocional, ela não tem como a gente determinar um tempo. Não tem como. Porque a gente começa a meditar na palavra de Deus e Deus vai falar, Ele vai colocar coisas no meu coração e a gente vai começar a falar e não tem como a gente chegar, Senhor, só quero falar 10 minutos. Não tem como. O tempo pertence a Deus, não tem como eu determinar o meu tempo. Para devocional não tem como. Tá? E você que está aqui até agora, né, ainda acompanhando essa devocional, se ainda não deixou o like, deixa aquele like aí para poder essa mensagem chegar a mais pessoas, e também se inscreva no canal e ative o sino, tá bom? Isso também cria engajamento, além dos comentários também, tá? Que eu quero saber o que vocês pensam, tá? Eu quero saber a linha de raciocínio de vocês. Vamos lá, chamada ao arrependimento. Hoje somos desafiados a olhar para o nosso próprio coração. Temos nos misturado com o que Deus reprova? Nosso pensamento tem caminhado para o mal? O Espírito de Deus ainda tem espaço em nós? A aceitação a Cristo como Salvador. Se você sente que está longe ou se nunca entregou de fato sua vida ao Senhor, hoje é o dia do retorno. Arrependa-se. Aceite o sacrifício de Jesus. O novo Noé. A arca que salva da destruição. Só nele há escape. Desafio diário. Examine seus pensamentos. Rejeite o mal ainda na raiz. O mal começa aqui, ó. Escolha viver diretamente na multidão. Não. Escolha viver diretamente na multidão. Eu li errado. Perdão, tá? É porque eu estou tentando correr, mas é o que eu falei. Cara, a palavra de Deus, a gente tem que tratar ela com carinho. A gente não pode querer correr com as coisas de Deus. Vamos lá. Examine seus pensamentos. Rejeite o mal ainda na raiz. Escolha viver diferente da multidão. Seja Noé no meio de um mundo corrupto. Caminhe com Deus. Mesmo que isso signifique caminhar sozinho aos olhos do mundo. Preciso de água. Ai. Bom, momento da oração. Mais uma vez, né? A gente vamos falar com Deus. Vamos ler essa oração, fazer dela a nossa oração no dia de hoje, tá? Esvazie sua mente. O que estiver acontecendo ao seu redor nesse momento, tenta blindar sua mente. Não deixe que nada venha distrair esse momento, tá? E vamos ler juntos, tá bom? Oremos assim. Senhor Deus, em meio a um mundo escuro, quero ser luz. Purifica meu coração dos pensamentos maus, das inclinações perigosas e das alianças erradas. Que eu ande contigo como Noé andou. Que minha vida seja abrigo da tua presença e minha fé testemunho da tua graça.
Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Sustenta-me firme até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Nessa oração, a gente pode observar que, precisamos nos arrepender e precisamos reconhecer Jesus como Salvador. E quando fazemos isso, precisamos nos afastar do que desagrada a Deus. Como eu falei no vídeo anterior, a gente não é bobo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que faz mal para a gente e o que faz bem. A gente sabe diferenciar. Deus nos dá esse entendimento. Só que aí entra a escolha. Entra o livre-arbítrio. Você escolhe fazer o bem, você escolhe fazer o mal. Você escolhe agradar a Deus ou você escolhe desagradar a Deus. E eu espero que você possa fazer a melhor escolha para a sua vida no dia de hoje. Que essa devocional tenha falado ao seu coração, tá? E que a gente possa se ver em mais devocionais juntos e meditar juntos, gente. Eu estou aqui com o coração sedento de aprender mais da palavra de Deus, me aprofundar mais na palavra de Deus. Eu espero que você esteja com esse desejo também e que a gente possa crescer juntos. Mas para a gente crescer junto, não basta só eu trazer essa devocional aqui. Quer dizer, pensando melhor, peraí, olha só, corrigindo. Eu estou fazendo a minha parte com Deus. Para o meu aprendizado. Eu estou buscando. Então eu estou, a palavra pede para a gente meditar nela dia e noite. Então, eu tenho meditado na palavra de Deus. Eu tenho buscado aprender. Porém, humanamente falando, eu posso interpretar alguma coisa aqui errado? Eu posso. É aí que entra o Espírito Santo de Deus. Uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você, quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, você tem alguém para te orientar e te dar sabedoria, para entender e compreender. E se nesse momento da devocional eu tiver compreendido algo de forma errada, o Espírito Santo ele vai me incomodar e ele vai me trazer entendimento, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. E aí, conforme a gente for trazendo devocional atrás de devocional, a gente vai aprendendo e a gente vai se autocorrigindo no que a gente estiver pensando errado. Mas eu gostaria de coração, eu gostaria que essa comunidade ela começasse a crescer, não só em números, mas na questão social também, na questão comunhão. Queria que crescesse em comunhão, sabe? Comentários. Queria ver comentários de vocês, queria ver a opinião de vocês, para que a gente possa trazer reflexões, trazer mais entendimento. Porque se vocês colocam no comentário alguma coisa que vocês estejam com dúvida e desperte uma dúvida em mim também, a gente vai buscar. A gente vai atrás de resposta dentro da palavra de Deus. A gente vai atrás de respostas. E por isso que é importante a parte do comentário. E não se esqueça, tá? Vou postar o vídeo
e provavelmente já vai ter a enquete relacionada a essa devocional para vocês estarem lá votando na resposta que você acha que é a correta, tá ok? Então vamos interagir, pessoal, vamos interagir. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino e espero ver você aqui em outra devocional. Fica com Deus, um forte abraço em nome de Jesus. Amém. Fui. Tchau.